Vamos começar, então, a segunda parte do minicurso de segurança, né, e saúde dos trabalhadores. Como a gente tinha falado ontem, hoje nós vamos dar essa dupla aqui. É o Luiz Renato e eu que vamos dar essa segunda parte do curso, começando pelo Luiz Renato, e vamos ver se a gente consegue atender todo o horário e a expectativa. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre as nanotecnologias e impactos sobre saúde e segurança do trabalho. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou Luiz Renato Andrade, eu trabalho na Fundacentro do Rio Grande do Sul e, por formação, eu sou engenheiro. Então, vocês vão ver aqui uma palestra que eu espero seja um pouco diferente daquelas que vocês viram até aqui, porque o meu enfoque vai ser todo dado em relação à engenharia de segurança do trabalho, que é o campo, né, que é a área onde eu atuo. Então, nós vamos deixar um pouco esses problemas macro, né, os problemas sociais, de uma forma geral, e vamos mergulhar mais nos desafios que nós temos intramuros, dentro da empresa. O que a gente pode fazer dentro da empresa para trabalhar essas questões de nanotecnologia? O que significa, ou quais são as opções que nós temos para lidar com os desafios que as nanotecnologias nos colocam dentro do ambiente laboral, dentro da empresa. Bom, vocês já sabem, nós já falamos isso aqui à exaustão, as nanotecnologias são dependentes do tamanho e têm novas propriedades em função da grande reatividade e dos efeitos quânticos. Isso significa o quê? Que nano-algo é diferente de algo, para efeito da saúde e segurança do trabalho. E é isso que nós, né, dissemos aqui já várias vezes, e é isso que nos interessa. Que implicações o fato de uma nanoprata ser diferente da prata tem para a saúde e segurança do trabalho? Então, o primeiro ponto que nós vamos ver, ou que nós podemos imaginar, é o seguinte, que essas nanotecnologias vão trazer para esse ambiente mudanças, ok? E como é que nós vamos lidar com essas mudanças? Eu achei que fosse adequado, por isso eu trouxe esse quadro para vocês, né, que a gente olhasse, se debruçasse um pouco com esse desafio de implementar mudanças dentro do ambiente de trabalho. E a gente se pergunta, por que é tão difícil a gente conseguir mudar alguma coisa que vem sendo feita, eventualmente, já há muitos e muitos anos? Bom, basicamente porque nós precisamos reunir muitos elementos para que isso aconteça. E, entre esses muitos elementos, os principais são os que estão aí. Nós temos que ter uma visão, nós temos que ter vontade política, nós vamos ter que ter atitude, habilidade, motivação, recursos e planejamento. Tudo isso tem que estar junto, no mesmo momento, com a mesma direção, focado na mesma direção, para que as mudanças ocorram. Isso não é fácil. Então, se nós olharmos todos aqueles elementos e tirarmos dali o planejamento, o resultado, ao invés de uma mudança, é a indecisão. Se nós tirarmos os recursos, frustração. Se, por outro lado, nós tirarmos a motivação, então nós vamos obter lentidão. Se for a habilidade que estiver faltando, isso vai nos gerar ansiedade. Queremos fazer e não temos a habilidade necessária para isso. Se, no entanto, for a atitude, então o que nos resta é a indiferença. Se for a vontade política que falta, o que nós vamos ter é procrastinação. E, finalmente, se nós não tivermos a visão, o que a gente obtém é confusão. Então, só com todos esses elementos juntos é que nós vamos ter mudanças. Então, é difícil fazer com que as coisas mudem. E esse já é um primeiro grande desafio que as nanotecnologias vão nos impor. O fato de que elas, por serem novas, vão exigir mudanças. Mudanças de postura em relação àquilo que eu venho fazendo, mudanças de postura em relação àquilo que eu devo fazer. Então, para que vocês tenham ideia desse quadro, né, que é bastante complicado. Vamos lá. Então, nós vamos passar a pensar em prevenção.
Quando a gente fala em prevenção, nada é 100% seguro quando a gente fala, né, na questão de segurança. Nunca nada tem 100% de segurança. Então, se eu não tenho 100% de garantia de segurança, eu vou lidar com alguma incerteza. No caso das nanotecnologias, mais ainda, porque me falta muita informação. Para que a gente tenha uma reflexão, esse dado que está ali, ó, é da Polícia do Rio Grande do Sul, e ele diz o seguinte: no que diz respeito à segurança pública, que não tem nada a ver com segurança do trabalho, nós temos vários tipos de segurança. Segurança pública, segurança patrimonial, segurança do trabalho, segurança jurídica, segurança financeira, segurança sentimental. Nós podemos pensar numa série de seguranças. O que nós queremos entender aqui é a segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho. Se nós pensarmos agora, nesse caso, em relação à segurança pública, a nossa segurança pessoal, não sermos assaltados, enfim, esse tipo de coisa. Diz lá a polícia que 90% dessa segurança é feita na fase de prevenção. Sobram só 10% para depois. A pergunta é, em saúde e segurança do trabalho, isso seria muito diferente? Eu creio que não. Eu creio que segurança se faz com prevenção. Então, nós precisamos fazer a prevenção. Pensar antes, nos prevenirmos para poder fazer com que as coisas mudem, com que as coisas andem de forma diferente. Bom, se nós vamos pensar nas nanotecnologias e os impactos que elas têm para a saúde e segurança do trabalho, nós podemos resumir, né, de uma forma muito, mas muito sintética, o muito que foi falado aqui durante esse período. E, em relação à saúde e segurança do trabalho, nós podemos enxergar o atual cenário dessa forma. Há pouca ou nenhuma regulação, ou seja, também há pouca ou nenhuma orientação, porque a regulação não deixa de ser uma forma, um guia de como as coisas devem ser feitas. Ainda, não há consenso de como essa regulação deve ser feita. Não existem protocolos validados para avaliação ambiental e também não existem limites para a exposição a esses nanomateriais. Este é o desafio. Então, nós temos que ver de que forma que nós vamos lidar com isso. Então, se nós formos olhar os riscos, vamos pensar os riscos que os nanomateriais nos apresentam dentro do ambiente de trabalho, é importante que a gente leve em consideração as várias formas de abordar esse risco. A percepção do risco, aqui falta também percepção e comunicação, né? Falta ali a comunicação, mas nós temos percepção dos riscos, posturas frente ao risco, identificação, análise, avaliação, controle, hierarquia, gestão, hierarquia da maturidade e da gestão de risco, os tipos de risco, níveis de risco. Todo esse conjunto de conhecimentos, esse conjunto de enfoques, de abordagens, vão me levar, vão me permitir fazer a prevenção de riscos. Então, é importante, quando eu quero, dentro de uma empresa, promover o controle desses riscos, ter uma ideia de como é que as coisas estão acontecendo e o que são esses conceitos. É importante que esses conceitos sejam apropriados, eles não fazem parte especificamente das nanotecnologias, eles fazem parte da saúde e segurança do trabalho, mas nós temos que nos apropriar desses conceitos para entender como é que a gente vai fazer isso em relação às nanotecnologias, que tinham aquele cenário, que tem aquele cenário que foi apresentado no slide anterior. Ok? A Arline, quando vier logo após a minha apresentação, ela vai justamente comentar alguns desses itens em detalhes, aqueles mais práticos, aqueles que estão ligados mais diretamente ao controle desses riscos dentro do ambiente de trabalho. Então, nós vamos enxergar isso aqui de uma forma um pouco mais detalhada. Se a gente for pensar nas decisões em relação a esses riscos, certo? Muitas vezes a gente diz que o risco deve ser, a gente vê isso escrito em vários locais, que o risco deve ser reduzido até um nível que seja
aceitável, que seja razoável, que seja justificável. Ótimo, bonito, isso é muito legal. Mas quem decide? Como é que eu defino o que é razoável, o que é aceitável, o que é justificável? Quem é que faz essa decisão? O governo, através das suas agências reguladoras? Os empresários ou empreendedores? Os trabalhadores? Todos eles? Outros ainda que não estão aqui citados? Então, a primeira coisa que nós temos que ver é como é que nós vamos ajustar os vários interesses dos envolvidos na questão dos riscos para poder promover a prevenção, senão não vou conseguir fazer isso. Então, se nós formos olhar em termos de agência reguladora, a Fundacentro não é uma agência reguladora, mas é um braço técnico que vai apoiar o Ministério do Trabalho, que promove, ou promovia, agora é Ministério do Trabalho e Previdência, né? Então, que vai promover essas regulações, ela vai prover informações técnicas para o governo, para a estrutura governamental, para fazer aquilo lá, né? Estabelecer indicadores que o governo vai crer ser razoável para a proteção das pessoas contra determinados riscos. Então, essa é a visão do governo. Também tem que entender que os limites, que muita gente, e eu já escutei em várias reuniões, as pessoas dizer o seguinte: não dá para fazer nada, ou não devemos nos preocupar, porque, afinal de contas, sequer tem limites de exposição definidos. Então, o que a gente vai fazer num caso desse? A falta de limites específicos para nanomateriais não significa que nós não tenhamos que tomar ações em relação a eles. Mais ainda, a existência de um limite não garante segurança. Limite é apenas uma orientação, uma base para a gente trabalhar. Não é vamos dizer assim, um divisor de segurança abaixo do limite e inseguro acima. Isso não ocorre. E, finalmente, ainda entender que essas regulações, que as normas de saúde e segurança do trabalho, elas são piso e não são teto. Portanto, elas não são algo a serem atingidos. Elas são o mínimo a ser feito, e, a partir dali, eu posso melhorar. Posso e devo melhorar. Se a gente pensar nos empresários, eles dizem o seguinte: olha, eu vou levar o risco até onde me pareça ser possível justificar. Pergunta: justificar para quem? Para os trabalhadores, para a sociedade, para o governo, para a fiscalização? Então, a estrutura que vai gerenciar esse processo, que vai fazer a gestão desse processo, vai ter que dar conta dessa pergunta. Para quem é o que eu vou justificar? E, finalmente, se a gente olhar os trabalhadores, eles são os primeiros a sofrerem os efeitos maléficos, né? Os problemas que vão advir de um ambiente do trabalho não controlado, de riscos aos quais eles vão ser expostos, em termos de segurança e saúde, eles vão ser os primeiros a sofrer esses efeitos. E aí, nesse caso, nós precisamos tomar muito cuidado. E, entre as coisas que já são direitos e que deveriam ser seguidas, mas que normalmente não são, é o quê? É o direito que eles têm, né, de participar, de se envolver nesse processo e, principalmente, de ajudar a fazer a gestão e o controle desses riscos. Afinal, eles é que estão expostos. O governo não está exposto, nem os empresários. Os expostos são os trabalhadores. Assim, de uma forma geral, a gente pode imaginar que a prevenção de risco é formada, né, a gestão de riscos é formada por análise de risco, avaliação de riscos e controle de risco. A Arline vai esmiuçar esse negócio todo. E para que a gente possa fazer essa gestão de riscos e, com isso, fazer a prevenção desses riscos, é necessário que a gente tenha planejamento. Então, eu quero mostrar alguns slides para vocês sobre a importância do planejamento. Vocês olham ali, né, acho que todo mundo consegue enxergar, um carro caiu aí num porto, né, aparentemente. Estão ali as rodas dele viradas para cima, né, ao lado do bote. E aí alguém disse: bom, temos que tirar esse carro de lá,
contrate um caminhão guincho, um caminhão Munk, para tirar o carro de lá. Excelente. Então, eles foram lá, pescaram o carro e começaram a puxar o carro para fora. Muito bem. E aí, eis que vai o caminhão para dentro d'água. E aí a coisa já começou a entortar. Porque eu tinha um carro que, sei lá, quanto é que deve valer esse carro? 10 mil dólares? Tá bom, então vamos lá, 10 mil dólares. Antes eu tinha um carro de 10 mil dólares dentro d'água. Agora eu tenho um carro de 10 mil dólares e um caminhão guincho de 50 mil dentro d'água. Bom, agora o problema ficou maior e eu tenho que resolver isso. Como é que eu resolvo isso? Ora, traz outro guincho. Não é verdade? Ó, esse aí foi para dentro d'água. Vamos trazer outro guincho para resolver o problema. Agora um mais forte. Né? E o que a gente faz primeiro? Tira o carro lá de dentro, né? Muito bem, tirou o carro. E aí depois? Tira o caminhão, né? Vai puxar o caminhão e eis que vai o guincho grande para dentro. Então, eu tinha um carro de 10 mil dólares, depois um caminhão de 50 mil, e agora eu tenho 2 caminhões, um de 50 e outro de 100 mil, dentro d'água. Porque não para planejar a coisa. Se eu tenho que tirar o carro de lá, eu tenho que saber que um carro sem nada pesa 700 quilos, com água ele pesa 2 mil. Cheio d'água não dá, aquele guincho não servia. E olha, então, o tamanho da encrenca. Ora, planejamento, então, é muito importante, especialmente quando eu quero promover mudanças e quando eu quero promover alterações no meu ambiente de trabalho, motivado pela inclusão de novas tecnologias, como seria o caso das nanotecnologias. Então, tem um sujeitinho chamado Peter Drucker, que diz o seguinte: o planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas às implicações futuras das decisões presentes que nós tomamos. E eu acho que isso vem bem a calhar para a nossa questão aqui, que nós temos discutido ao longo desses dias, a questão das nanotecnologias. O planejamento, então, é um dos pilares da prevenção e também dos sistemas de gestão. Eu introduzi aqui a questão dos sistemas de gestão, porque logo adiante eu quero falar sobre uma coisa bem interessante, que é a questão das ISO, né, as normas ISO. Mas vamos deixar logo adiante. Então, quais são as etapas da gestão de risco? Está lá, identificação do perigo, estimação do risco, valoração do risco. E eu pergunto, se o processo é seguro, se sim, então eu digo que o risco está controlado, se não, eu tenho que aplicar medidas de controle. E, ao aplicar medidas de controle, eu faço uma reavaliação. O processo inteiro eu chamo de gestão, se eu for até a questão do processo seguro, eu chamo de avaliação, e os 2 primeiros eu chamo de análise. Então, isso é só para vocês terem uma ideia de a sopa de letrinhas, que é essa questão dos riscos, certo? E a Arline vai mostrar isso um pouquinho melhor e com exemplos mais práticos, né, de como é que esse negócio funciona. Mas é bom que vocês tenham essa visão geral de tudo que vai ter que ser feito para que eu possa começar a trabalhar essa relação dos riscos. Bom, vamos pegar, então, né, o que a gente tem que fazer em relação às nanotecnologias, baseado no que nós temos hoje em relação à higiene ocupacional, a nossa abordagem tradicional. O exemplo que eu uso aqui é uma amostragem de ar ambiente, do ar respirável, porque, como já foi visto, o pulmão e a via respiratória provavelmente, acredita-se que seja a principal via de contaminação do homem pelas nanopartículas. Então, vamos pensar no que nós faríamos. Em condições normais, nós iríamos fazer o seguinte: uma amostra representativa do ar que é respirado pelo trabalhador. Num segundo momento, eu determino a concentração do contaminante nessa amostra. E, finalmente, eu pego esse número que eu determinei, que é a concentração, e comparo com um limite estabelecido para aquele contaminante. Mas e se, como é o caso dos nanomateriais, não existir protocolo para fazer a amostragem,
não existir métricas definidas para fazer, nem os protocolos validados para determinar a concentração, e nem tiver, e eu não tenho disponíveis os limites. É justamente isso que acontece com as nanotecnologias. E aí, o que a gente faz? Apesar dessa situação, essa não é uma atitude válida. Eu não posso simplesmente me esconder. Eu tenho que resolver o problema, eu tenho que usar algum mecanismo para resolver essa situação, ou para fazer um enfrentamento. Se não resolver, minimamente, enfrentar essa situação. Então, vamos pensar um pouquinho em relação aos limites numéricos e aos limites não numéricos, ou seja, os quantitativos e os não quantitativos. Por que eu estou comentando isso? Porque se eu não consigo, e eu não tenho limites específicos determinados, eu vou ter que trabalhar para os nanomateriais com limites qualitativos e não quantitativos, ou seja, eu não vou ter números. E isso é ruim, os engenheiros gostam de números, né? Nós gostamos de tabelas, gráficos, números, coisas bem precisas. E temos certa dificuldade em lidar com esses conceitos não numéricos, porque não fomos treinados para isso, não é? Não estudamos isso, então nós temos essa dificuldade. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer com isso. Primeiro, a gente tem que se dar conta que os métodos quantitativos, embora possam ser precisos, eles podem não representar a realidade. É o caso daquele mapa lá, né? Nós estamos tão acostumados a ver o mapa mundi colocado na posição invertida em relação àquela, que achamos que aquilo está errado. Na verdade, não está, porque nós estamos uma bolinha flutuando no espaço, tanto faz, está para cima ou está para baixo. Não existe em cima e embaixo. É uma convenção que nós passamos a entender como sendo a única correta. Na verdade, nós podíamos ter desenhado o mapa mundi daquela forma ali, certo? Poderíamos usar assim. Né? Norte e sul são nomes que nós demos. Podia ser o contrário. Né? É uma informação que nós mesmos criamos. Então, eles podem não estar representando a realidade. Outro ponto. Limites de exposição ocupacional não garante forçosamente a segurança e a saúde. Então, isso a gente tem que tomar cuidado. E, em vários casos, ter limites, inclusive, é mais perigoso do que não tê-los. O benzeno é um caso típico. Ter limite é mais perigoso, porque o limite faz com que as pessoas digam, bem, se eu conseguir controlar o meu processo e deixar abaixo do limite, tudo bem. Não, não está tudo bem. Se não há limite seguro para aquela substância, não posso botar um número. É o que está escrito na carteira de cigarro. Não há limites seguros para o consumo dessa substância. Então, você não pode fumar nenhum cigarro. Não é? Quer dizer, qualquer cigarro fumado é uma agressão. Não existe dizer, bom, é só a partir de 10, ou até 10 pode, né? 10 cigarros por mês ou por dia. Não, não pode. Então, ter esses limites nem sempre é interessante. E, finalmente, a pequena quantidade ou o pequeno tamanho não significa necessariamente risco pequeno. Okay? Assim, se nós pudermos comparar os indicadores, né, os limites qualitativos e quantitativos, nós vamos ver o seguinte, que os qualitativos são normalmente mais baratos de serem obtidos do que os quantitativos. Eles são mais simples e, normalmente, os quantitativos são mais complexos. Por que mais complexos? Porque eles necessitam equipamento, enquanto que os qualitativos dispensam esses equipamentos. Aí vem um problema. Os qualitativos são mais subjetivos, portanto, mais difíceis de serem comparados, menos precisos, ainda que a precisão não necessariamente represente segurança. Pode ser preciso, mas não necessariamente seguro. Os quantitativos são bastante precisos e, com isso, eles podem ser comparados e os outros, os quantitativos permitem uma comparação maior entre eles. Eu estou comparando o número, né? 2 eu comparo com 4, 4 é o dobro de 2, pronto. É fácil de ser comparado. Mas grande e pequeno já depende de uma série de outros fatores. Já depende de outras situações. Então, nós temos que ter em mente que um bom limite
é melhor do que nada, mas está muito longe de ser tudo. Okay? Então, não precisamos ficar presos à condição de que é preciso ter um limite para trabalhar com os nanomateriais. Nós temos algumas metodologias para fazer isso. Se a gente quisesse pensar em termos de gestão na nossa saúde e segurança do trabalho, eu poderia resumir todos os sistemas de gestão, dá para resumir o sistema de gestão nessas 5 questões. Se eu responder bem essas 5 questões, souber responder, tiver mecanismos para responder essas cinco questões, eu posso dizer que eu estou muito próximo, se não já tendo um sistema de gestão. E por que eu digo que o sistema de gestão é interessante? Vocês já vão ver logo adiante. Então, todos os riscos na dependência da empresa foram identificados. Então, essas perguntas vão nortear os nossos sistemas de gestão de saúde e segurança do trabalho. E por que eu estou falando em gestão de saúde e segurança do trabalho? Porque está em desenvolvimento, atualmente. Bom, vamos só terminar aqui. Então, eu tenho que identificar os perigos, né, os riscos, eu vou identificar as pessoas, eu vou saber se eles foram avaliados e se existe uma definição de quais as medidas de controle e prevenção e quem são os responsáveis por essas medidas dentro da empresa, se as medidas implantadas e os resultados são registrados para que eu possa acompanhar o processo e, finalmente, se isso retroalimenta a situação. Eu estou falando isso porque está em desenvolvimento uma norma ISO, a ISO 45000, que vai ter esse número de 45000, que é a guia de sistemas de gestão em saúde e segurança do trabalho. Se falou aqui, ao longo do tempo, sobre essas normas ISO, que são normas não mandatórias, não é? As empresas adotam ou não, se quiserem ou não. Essa norma ISO, provavelmente, ela será lançada, o cronograma de lançamento dela é exatamente daqui a um ano, ou seja, outubro de 2016, e ela, certamente, o que se espera é que ela venha substituir uma outra norma que está em uso, que é a OSAS 18000, e aí nós vamos ter uma tríade de normas, né, integradas, ela está sendo desenvolvida para ser integrada com a já conhecida ISO 9000, para qualidade, ISO 14000 para meio ambiente, e agora nós vamos ter a ISO 45000 para sistemas de saúde e segurança do trabalho. Eu gostei, quando eu li esse material, eu gostei de uma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, vou explicar para vocês, mas não gostei de outras. Então, uma das coisas que eu fiquei chocado quando eu vi, né, essas informações é esse mapa. Esse mapa mostra os países que estão desenvolvendo, que têm representantes e que estão desenvolvendo a norma ISO 45000. Em azul são os países que participam do desenvolvimento da norma. Em marrom são os países que são apenas observadores desse desenvolvimento. E em cinza são os países que não participam do desenvolvimento da norma. E aí, quando a gente olha isso, dá uma tristeza, né? Porque a gente está do lado dos países menos desenvolvidos do mundo, do continente africano, e do Oriente Médio, que está sempre metido em confusão e que realmente tem dificuldade em participar desse tipo de coisa a nível global. E é com esse pessoal que a gente está nesse barco. Então, isso é muito ruim para nós. Nós deveríamos estar participando ativamente de um processo que inclui toda a Europa, os Estados Unidos, Canadá, Austrália, boa parte da Ásia, países desenvolvidos, Rússia, China, Japão, etc. Ok? Então, isso é bastante complicado. Por outro lado, quando a gente analisa a estrutura proposta para a ISO 45000, eu fiquei muito contente, porque ali em vermelho diz assim, participação dos trabalhadores. Então, a ISO 45000 prevê, e se ela for lançada com a estrutura que hoje está sendo, praticamente já está pronta e desenvolvida, com alguns ajustes, indicando claramente que
os trabalhadores têm papel importante, indispensável na condução da gestão dos riscos dentro do ambiente de trabalho. Isso é uma mudança bastante grande, porque até agora nós dizíamos isso. Então, eu fiquei contente porque eu digo, olha, a ISO está copiando a Fundacentro. A Fundacentro vem dizendo isso há muito tempo. Então, finalmente, a ISO se acordou e vai copiar, né, a Fundacentro. Embora isso não seja verdade, é bom a gente acreditar. É uma verdade gostosa da gente acreditar, né? Seria uma coisa interessante. Mas isso mostra que a participação dos trabalhadores nesse processo de saúde e segurança do trabalho, de gestão da saúde e segurança do trabalho, é importantíssimo, é indispensável. Não somos só nós agora que estamos dizendo isso, mas todo aquele conjunto de 59 países que está desenvolvendo esse documento e que provavelmente vai estar disponível para uso a partir de outubro de 2016, segundo o cronograma de desenvolvimento deles. Bom, então, vamos ver o seguinte, 3 ideias simples. Primeiro, o acidente não é uma fatalidade. Normalmente, a grande maioria dos acidentes são claros, a gente enxerga, eles vão acontecer. Como o motoboy em São Paulo. O motoboy em São Paulo não é uma questão de se ele vai ou não se acidentar. A questão é quando que ele vai se acidentar. Porque ele vai se acidentar, isto é certo. Ele vai se matar. Então, eu só quero saber quando. A minha dificuldade é saber quando, não o quê. Então, o acidente não é uma fatalidade. Portanto, ele pode e deve ser evitado, incluindo aí a questão das doenças ocupacionais. O nível de segurança, assim como outros itens, pode ser medido. Portanto, medido, comparado e acompanhado. Eu posso ter indicadores, e devo ter indicadores para fazer com que isso aconteça. E a segurança é responsabilidade de todos, mas especialmente do comando, ou seja, daquele que é diretamente responsável. Então, o comando é diretamente responsável pela prevenção de riscos. Embora os trabalhadores devam e precisem participar, a responsabilidade é da empresa, do comando. Ok? Bom, rapidamente, nós já falamos bastante aqui sobre o princípio da prevenção, da precaução, desculpe. O princípio da prevenção é outra ideia do direito. O princípio da precaução tem 2 formas, tá? A forma ativa, que é aquela que diz fazer mais, e a forma estrita, que é aquela que diz não fazer nada. Então, o que significa dizer o seguinte, quando a forma estrita é, primeiro, não fazer mal. Se eu tenho dúvida, não faço nada. O que significa, requer a inação. Nós dificilmente vamos conseguir essa abordagem para as nanotecnologias ou para o desenvolvimento dos nanomateriais. Eles vão continuar acontecendo, independente da gente querer travar ou não. Então, talvez não seja o caminho a gente ir por essa forma, e sim pela outra. A forma ativa, que é aquela que diz fazer mais e não menos. Por desconhecer, eu devo tomar todas as medidas disponíveis, entra naquela razoavelmente aplicáveis, quem decide? O conjunto das pessoas, incluindo os trabalhadores, o que seria razoável de se aplicar em termos de proteção e prevenção para que eu possa desenvolver essas atividades. Então, para que o princípio da precaução possa ser aplicado, eu preciso ter esses 6 componentes. Primeiro, as ações de prevenções devem ser tomadas antes da certeza científica. Eu não posso esperar que as pesquisas me demonstrem que aquele produto faz mal para só aí, então, me proteger. Eu tenho que trabalhar antes. Os objetivos devem ser definidos. Alternativas sempre devem ser procuradas e avaliadas. O Supan citou o exemplo do Dunkin' Donuts, que substituiu um produto na sua massa, lá das rosquinhas, um produto nano por um não nano, porque naquele momento não se tem informações a respeito do produto nano, então eu substituo. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram isso. Alternativas foram procuradas e avaliadas, encontraram um outro produto e substituíram. Nem sempre isso vai ser possível, mas eu tenho que levar isso em conta. A responsabilidade financeira e as provas de segurança devem recair sobre os proponentes da nova tecnologia. Isso é importante. Quem propõe tem que arcar com esses custos.
O dever de monitorar, compreender, investigar, informar e agir deve ser aceito. Ou seja, eu tenho que trabalhar ativamente sobre o processo e, finalmente, os trabalhadores têm que estar envolvidos, eles precisam participar. Os princípios vocês receberam dentro do material. Um segundo princípio é que nós temos que ter regulação mandatória nanoespecífica. Ainda que vá ser lançado uma ISO, a ISO é não mandatória, ela vai indicar algumas coisas, ela, no meu entender, é um avanço, porque ela diz que os trabalhadores devem participar, mas, no caso das nanotecnologias, deveria ou deverá haver uma regulação mandatória nanoespecífica. Nós temos que pensar sempre na proteção dos trabalhadores e da segurança do público, dos trabalhadores. Também a proteção ambiental. Mais ainda, transparência. Os trabalhadores têm o direito de saber, o público tem o direito de saber, a sociedade tem o direito de saber o que está sendo usado naquilo que ela consome ou naquilo que ela financia em termos de pesquisa. Transparência, acesso à informação. Os trabalhadores, é o sexto princípio para a regulação das nanotecnologias, a participação dos trabalhadores. A inclusão de amplos impactos é aquilo que nós temos discutido aqui, que nós temos feito aqui ao longo desses dias, é que impactos em outras áreas a introdução dessa nanotecnologia traz, não só para o mundo do trabalho, e, finalmente, a responsabilidade do produtor, da empresa. Passei rápido, porque esse material vocês têm no material do curso. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a participação dos trabalhadores. Participação é uma coisa complexa. Vocês vão ver os vários tipos de... eu vou passar, não vou me alongar especificamente em ler cada um dos quadros, vou mostrar para vocês, mas a participação é algo relativamente complexo, difícil de ser implementado. É um processo, então, político e coletivo de tomada de decisão para construção e exercício da autonomia, emancipação e empoderamento por meio do diálogo e da cooperação. Relativamente fácil de ser descrito, bastante difícil de ser implementado. Nós podemos enxergar a participação dos trabalhadores sobre vários ângulos. Tá? Antes, a gente vê que isso não é nada novo. Ao longo dos anos, já há quase um século, pesquisadores se debruçaram sobre esse tema e indicaram que isso é importante. E vejam que interessante que lá entre 1924 e 1932, um cara chamado Elton Maio, está ali ele conduziu uma série de estudos numa fábrica da GE de montagem de cabos, certo? E a ideia dele naquela época, dos estudos, foram conhecidos, essa fábrica ficava no distrito de Hawthorne, por isso ficou conhecido como Estudos Hawthorne. E olha que interessante, ele queria descobrir qual era o efeito sobre a produtividade dos agentes físicos no ambiente. Então, ele pegou e mediu quanto que as pessoas produziam em determinado ambiente. Aí, ele aumentou o nível de iluminação naquele ambiente e foi medir novamente a produtividade. E a produtividade aumentou. Como ele queria medir outros parâmetros, ele pensou o seguinte: eu vou voltar o nível de iluminação para o nível anterior, voltar à estaca anterior, né, à posição anterior, para fazer novas medições. Quando ele fez essa diminuição do nível de iluminação, para surpresa dele, a produção não caiu. Permaneceu e, ao contrário, até tinha um pequeno incremento. E a pergunta, então, foi, mas para aí só um pouquinho. O que está acontecendo nesse processo se eu aumentei, né, a iluminação, o pessoal melhorou a produtividade, e agora eu diminuí e não diminuiu a produtividade? Por que isso aconteceu? Resultado, esse é um estudo bastante grande, é bem interessante a gente olhar isso com mais vagar, mas, resumindo, o que aconteceu foi o seguinte: as pessoas passaram a produzir mais porque elas se sentiram valorizadas, porque elas achavam que, naquele momento, inclusive há um século atrás, né,
ninguém perguntava para elas o que elas tinham que fazer. Simplesmente punha para dentro da sala. Obrigado. Punha para dentro da sala e dizia, vão produzir. Então, o fato dele ter conduzido a experiência fez com que as pessoas se sentissem valorizadas, sentissem parte do processo e passaram a cooperar com ele no sentido de oferecer essas informações. Então, foi uma prova que não era essa a intenção, mas é uma prova cabal, uma prova científica, controlada, de que a participação dos trabalhadores nesse processo é importante. As pessoas precisam fazer parte do processo. É preciso dar a elas também a chance delas participarem do processo. Então, esses estudos foram estudos bem interessantes, porque eles acabaram tirando conclusões totalmente diversas daquelas inicialmente previstas. Se a gente for olhar toda a descrição, ele muda uma série de parâmetros e vai fazendo uma série de estatísticas em cima disso, é bastante interessante. Então, baseado nisso, nós já sabemos, agora, só 100 anos depois, a ISO vai lançar, né? 100 anos atrás, já tinha se visto que a participação dos trabalhadores era importante. 100 anos depois, a ISO finalmente coloca lá, olha, os trabalhadores precisam participar do processo. Demorou 100 anos? Bom, pode ser que o próximo passo não demore tanto, né? Mas, enfim, a gente tem que ver, né? Tem que pensar que as coisas vão andar um pouco mais rápidas, né? Daqui para frente. Bom, rapidamente, então, a participação dos trabalhadores. Primeiro, o direito amplo. Eles têm direito de serem protegidos frente aos riscos do trabalho. E os direitos individuais é o direito à informação. Ok? Basicamente, eu não vou ler cada um deles, passar mais rápido. Outros direitos coletivos, né? Terem acesso a lugares de trabalho com documentação, pessoal, os órgãos, funções, enfim, ter acesso às informações, serem consultados, ou seja, participarem, e receber formação que lhes permita exercer as funções adequadamente. Tudo isso já está definido, já está, inclusive, posto em lei, e, infelizmente, não são seguidos. Aqui nós temos as obrigações, né? Dos trabalhadores também, não são só direitos, temos os deveres. E, finalmente, vou passar rapidamente por esses quadros para vocês verem a complexidade de como a gente pode pensar a participação. Então, se eu pensar a participação em termos de tipos, ela pode ser uma microparticipação ou macroparticipação. Se eu pensar em maneiras de participar, eu posso participar desde daquilo que se diz de fato, né, passando por ser espontânea, imposta, voluntária, provocada ou concedida. Cada uma delas tem as suas explicações, eu só vou passar rapidamente por elas. O material vai ficar disponível para quem tiver interesse, vai poder ver esses quadros. Esses quadros todos têm um livrinho chamado O que é participação? É bem interessante, e ele tem todas essas classificações. Não exatamente assim, eu coloquei ele de uma forma mais fácil de ser visto. Se eu pensar em termos de graus de participação, vejam lá, eu tenho um primeiro grau que é só o de informação ou reação. Para muitos, nem é considerado participação. Seria o caso de vocês não participaram em nada do conteúdo da palestra. Eu estou oferecendo esse conteúdo para vocês como uma informação. Vocês não puderam participar dessa situação. Eu considero que o fato de vocês estarem aqui e eu estar oferecendo essas informações é uma participação. Vocês estão participando do processo, mas tiveram muito pouca, né, nenhuma influência sobre o que está sendo colocado ali. Vai desde, então, da informação ou reação até a autogestão, que é quando as pessoas decidem o que é melhor. Como se todos nós tivéssemos nos reunido e decidido o que nós iríamos discutir, ou aprender, ou trabalhar nesse momento, né, sem que alguém trouxesse isso pronto. Aquelas duas setas mostram o quê? Mostram o aumento e a diminuição, tá, do controle em relação a D são os dirigentes e M são os membros. Então, imaginando isso uma empresa, a cúpula, né, a direção, e os membros, os trabalhadores. Tá? Aqui a gente fala em dirigente e membro, porque isso serviria para qualquer grupo em que eu estivesse estudando a participação. Isso em relação ao grau. Se nós pensarmos em relação ao nível de participação, nível de importância, o nível 1 é onde eu tenho a maior importância, e o nível 2, nível 6, desculpe, a menor importância.
Ainda, eu posso pensar em estilos de participação. Ela pode ser superficial ou profunda. E, em relação aos níveis de exercício dessa participação, ela pode ser simplesmente uma colaboração, passando pela decisão ou a elaboração em conjunto. Vejam que esses quadradinhos são bons para os engenheiros. Na hora que a gente for examinar uma situação real, as coisas nem sempre vão ficar tão claras como ali descritas, mas é para dar uma ideia de como é complicado a gente fazer aquilo que nós estamos propondo, que é a participação e engajamento dessas pessoas na discussão desse processo. Tanto é que a gente vê esses princípios básicos e, olha lá, a participação é uma necessidade humana. Por conseguinte, constitui um direito da pessoa. Todos nós temos o direito de participar, mas, muitas vezes, esse direito nos é tolhido, nos é subtraído. A participação justifica-se por si mesmo e não necessariamente pelos seus resultados. A participação é um processo de desenvolvimento de consciência crítica e de aquisição de poder. A participação leva à apropriação do desenvolvimento pelo grupo. Importante, a participação, embora seja um direito da pessoa, ela precisa ser aprendida. Ela não é algo que aconteça naturalmente, só por acontecer. A gente precisa praticar. E quanto mais a gente pratica, mais fácil vai ficando. Então, é importante que a gente possa aperfeiçoar, aprender e aperfeiçoar a como fazer o processo de participação, de um lado ou de outro. Se eu estou concedendo o poder ou se eu estou exercendo o poder como membro do grupo. Ok? A participação pode ser provocada e organizada, sem que isso necessariamente signifique manipulação. Terreno pantanoso. Difícil da gente decidir exatamente se, quando eu estou organizando, se eu não estou levando, conduzindo o grupo a fazer aquilo que eu quero e estou travestindo esse processo de participação, para depois dizer, todo mundo fez junto, mas, na verdade, fez aquilo que eu queria que fosse feito. Né? Então, eu privatizo ou tomo só para mim os bônus desse processo e, se der porcaria, o ônus eu divido com todos. Tá? Isso é muito comum em política, então, mais ainda. É uma arte, inclusive, fazer esse tipo de coisa. Convocar as pessoas para referendar uma decisão que já foi previamente tomada. Ok? A participação é facilitada com a organização e criação de fluxos de comunicação. Claro, quanto mais comunicação houver, quanto mais facilidade houver da informação circular, da comunicação, mais fácil vai se dar a participação. Eu tenho que levar em consideração as diferenças individuais, e aí eu posso pensar também em diferenças entre grupos de diversas regiões. Né? Empresas transnacionais ou multinacionais têm bastante presente isso, porque processos que funcionam em uma cultura, em um país, não funcionam em outro. E a participação pode resolver conflitos, mas também pode gerar esses conflitos. Eu tenho que ter isso em mente. Tá? Disso, eu concluo, no final, que não se pode sacralizar a participação. Ela não é, vamos dizer assim, panaceia para tudo, né, nem indispensável para todas as ocasiões. Eventualmente, pode não ser possível fazer isso. Mas, de uma forma geral, no que diz respeito à saúde e segurança do trabalho, sim, é necessário e indispensável a participação desses trabalhadores. Muito bem, então, aqui é um quadrinho, né, que mostra, né, aquilo que a gente entende por participação. É todos funcionando para que a equipe, né, formando uma equipe, formando um conjunto, que possa resolver uma determinada dificuldade, que seja passar de um lugar para o outro, ali, por um vão. Apenas para constar para vocês, já que vai estar no material, uma série de metodologias que são baseadas na participação. Eu destaco uma delas, que é a Sobane. A Sobane é uma metodologia criada por um professor da Faculdade de Bruxelas, chama-se Jacques Malcher, e ele criou essa metodologia, que é uma metodologia de ergonomia participativa. Então, tem todos os passos para a gente conduzir intervenções ergonômicas no espaço de trabalho baseado na participação dos trabalhadores. Ok?
O método aquele de pares, ele é um derivado da Sobane, tem o produto, o WISE, aquele primeiro, é um produto da OIT, certo? E tem outros aqui citados que vocês podem depois olhar, caso tenham interesse. Bom, então vamos finalmente ver o seguinte. Se eu posso, no caso dos nanomateriais, dentro da empresa, usar a participação dos trabalhadores para tentar começar um processo de gestão desses riscos, como é que eu faço isso? Uma das formas de fazer é utilizar essa ferramenta chamada Control Banding. Control Banding é uma ferramenta que foi criada no Reino Unido para trabalhar com riscos advindos de riscos químicos advindos da indústria farmacêutica. A dificuldade é que eu não conhecia, da mesma forma como no caso das nanopartículas, eu não conhecia os efeitos desses produtos, eu não conhecia limites de exposição e estava trabalhando com esses produtos e precisava ter uma forma de atacar, não é? Esse problema. Então, para isso foi criado o Control Banding. Control Banding, ou controle de bandas, ele parte do seguinte princípio. Eu vou mostrar para vocês uma tabela, que é basicamente o que a gente faz para os nanomateriais. Existem vários modelos de Control Banding para nanomateriais. Essa aqui é uma tabela genérica, é uma matriz de Control Banding genérica, que diz o seguinte: eu devo avaliar o perigo e a probabilidade de exposição, ou ali só exposição. E vou fazer isso de que forma? No caso dos nanomateriais, eu vou acordar, e tem vários documentos e literatura para isso, mas eu vou discutir com os trabalhadores que tipo de perigo, que tipo de exposição, aonde pode acontecer os problemas, como é que esse processo se desenvolve e responder algumas perguntas. Por exemplo, existe alguma indicação de que esse produto é cancerígeno? No caso dos nanotubos de carbonos, a gente tem algumas suspeitas. A Fátima falou aqui muito bem que ele é muito parecido com o asbesto, com as fibras do asbesto, do amianto, e isso leva a crer que ele seja agressivo. Então, eu posso fazer a seguinte pergunta. O produto, o nanomaterial que eu estou trabalhando, ele tem forma esférica ou forma de fibras? Se ele for fibroso, aumenta o grau de risco dele. Se ele for esférico, então ele tende a não ser tão problemático. Com relação à forma, depois eu vou atrás de outras perguntas. Então, existem metodologias que fazem o quê? Fazem com que eu vá num checklist, respondendo a uma série de questões, se o produto, em escala macro, é mutagênico, é cancerígeno, provoca asma. Eu tenho uma série de perguntas que vão me ajudando a responder e a classificar, então, o produto como ligeiramente perigoso, perigoso ou extremamente perigoso. E a probabilidade que eu tenho, ou a quantidade de exposição das pessoas a esses produtos. E eu digo que vai ser baixa, média ou alta. A partir daí, eu crio essa tabela e marco onde é que a minha situação, o meu produto se encontra. Ok? Isso tem que ser feito como? Junto com aqueles que estão trabalhando, através dos processos que a Arline vai explicar agora mais a fundo. Nós podemos usar aqui a identificação do perigo, a avaliação, identificação do perigo, avaliação do risco, quantificação do risco através desse processo. E aí, o que eu faço? Quando eu conseguir classificar isso aqui, para cada um dos grupos, eu tenho uma série de guias, uma série de ações que vão ser tomadas em função do grupo que eu classifiquei. Não vou ler cada um deles, mas vai desde do desprezível, em que eu digo, não preciso fazer nada, nenhuma ação é requerida, isso aqui não é perigoso, mas foi estudado. Vejam bem, que quando eu coloquei naquela matriz, eu posso chegar à conclusão de que ali eu não tenho risco, mas eu me debrucei sobre o processo e analisei esse processo e classifiquei ele daquela forma, até emergencial ou intolerável, ou seja, para tudo e resolve o problema, porque assim não dá para continuar, ok? Com aquelas gradações. Agora, se eu pegar uma tabela específica para nanomateriais, seria essa aqui.
Essa aqui é uma proposta de uma guia europeia. Na minha tese de doutorado, eu criei também uma tabela, baseada em outros documentos, muito parecida. Existe, inclusive, uma ferramenta na internet chamada CB Nanotool, que permite que a gente classifique os riscos com essa mesma metodologia, e, a partir daí, eu vou tomar as ações. Então, lá, quais são as perguntas? Por exemplo, em relação a perigo, primeira categoria, nanofibras ou tubos biopersistentes que se comportam como asbesto, é categoria 1. Nanopartículas fibrosas ou granulares biopersistentes sem efeito, tipo asbesto, vai para a categoria 2. E nanopartículas granulares não biopersistentes ou solúveis em água, vai para a categoria 3. Aqui eu tenho a probabilidade de exposição e vou responder essas perguntas para o meu processo. Quando eu fizer isso, eu vou incluir em um desses 3 níveis. Vejam, a tabela anterior tinha 5 níveis. Essa aqui tem 3 níveis. Podem ter 4, 6, 7. Normalmente, elas ficam com esse tamanho, porque se eu fizer níveis uma quantidade muito grande de níveis, eu começo a complicar o processo. E a ideia é ser simples, não complicado. Então, normalmente, ela fica nessa faixa. E aí, para isso, o que eu tenho? Para cada um desses níveis, eu tenho uma orientação. O que eu faço em relação a isso? Que ações, que medidas eu devo tomar para resolver esse problema ou para gerenciar esse problema. Então, essa atividade, essa ferramenta me permite justamente trabalhar com aqueles desafios que nós fomos vendo ao longo dessa apresentação, ou seja, a incerteza, a dificuldade de quantificar e a falta de engajamento das pessoas. Eu vou trabalhar essas ferramentas para fazer com que isso chegue, né, dentro do ambiente de trabalho e possa oferecer algum tipo de prevenção em relação a esse processo. Então, para concluir, queria deixar para vocês pensarem nessa frase. Segurança não é um exercício intelectual para nos manter no trabalho. Ela é uma questão de vida ou morte. É a soma das nossas contribuições para a gestão da segurança que determina se as pessoas com quem trabalhamos vão viver ou morrer. Essa frase foi dita pelo Sir Brian Appleton. Ela é bastante teatral, e se explica essa teatralidade porque ela foi dita logo após um desastre de petróleo, um desastre numa plataforma de petróleo que matou 167 pessoas, né, um incêndio e explosão dessa plataforma de petróleo. E, mesmo que eu tire essa teatralidade, essa frase encerra muita verdade. Eu realmente tenho que trabalhar com a segurança, não por uma questão de que estão me obrigando a fazer isso ou isso vai me manter no trabalho. Não, eu vou fazer isso porque realmente depende a vida das outras pessoas e, nesse caso, se nós formos pensar mais, atualmente está começando a depender a vida no planeta. Se nós não começarmos a agir, daqui a pouco nós vamos ter problemas bastante graves. Ok? Muito obrigado pelo privilégio de atenção de vocês. Está aqui o meu e-mail. Comentário, crítica, sugestão são sempre muito bem-vindos. Então, aguardo o e-mail de vocês. Se vocês quiserem outras informações, essa apresentação ou outras também, eu estou à disposição. Muito obrigado. E agora, então, eu vou passar a palavra para a minha colega e amiga, Arline. Antes da gente dividir o trabalho de hoje, eu comentei que ele era bem mais didático do que eu, até na apresentação desses temas de saúde e segurança. Eu estou ficando aqui em cima porque ele me pediu para ficar aqui em cima por causa da filmagem, tá? Por isso que eu estou ficando aqui em cima. Bom, então vamos tentar complementar aí um pouco. Aí você teria que fazer, né? Para mim, por favor. Começa aí, então. Então, como é que
como eu trabalho na Fundacentro na coordenação de higiene do trabalho, a apresentação aqui vai ficar dentro mais ou menos do foco da atuação que a gente normalmente faz na área de higiene, que é como é que a gente age quando chega no ambiente de trabalho, né? Quais são as etapas que a gente tem que desenvolver no ambiente de trabalho. Não vou falar da participação dos trabalhadores, que isso o Luiz já falou bastante. Nós vamos falar mais da parte mais técnica de ação no ambiente de trabalho. Luiz, por favor. Bom, essa aqui é uma outra forma de caracterizar essas etapas daquilo que o Luiz colocou. Então, a gente primeiro precisa identificar o risco, caracterizar o risco, avaliar, caracterizar a exposição, o risco, e depois fazer a gestão, que nem ele já tinha falado. Próxima. Bom, aí, a primeira pergunta que se faz, há razão para acreditar que o produto pode ser pode ter risco, pode ser nocivo para a saúde? Para uma caracterização precisa, é preciso conhecer principalmente os dados toxicológicos desses produtos, né? E, na questão da nanotecnologia, ainda há uma falta muito grande de conhecimento. O conhecimento não é zero. Diariamente surgem novos conhecimentos. Ontem foi feita uma pergunta, né? Mas como que a gente não sabe? Já tem tanta coisa acontecendo, será que as informações são escondidas? Eu queria só lembrar de uma informação que o professor falou aqui, acho que no primeiro dia ou no segundo dia. Nos Estados Unidos, a pesquisa em nanotecnologia prevista, o orçamento da pesquisa em nanotecnologia prevista para 2015 é de 1 bilhão e 800 milhões de dólares. 3% disso é voltado para os institutos que estudam riscos. Então, o que acontece? Não é que não tenha conhecimento, tem, só que em função do que se investe em coisas novas, o conhecimento é muito pouco. Tá? Então, muito pouco. Então, essa aqui é uma pergunta inicial. Às vezes, a gente não sabe qual é o risco daquilo com que a gente está lidando, né? Onde a gente podia ter esse risco? Hoje, a legislação obriga que todo produto químico colocado no ambiente de trabalho tem que ter uma ficha de informação de segurança de produtos químicos. Nessa ficha, deveria conter a informação do produto, as condições de armazenagem, de descarte, de condições toxicológicas, só que, infelizmente, ainda não há essa informação muito apropriada no caso dos produtos químicos na escala nanométrica, né? Esta obrigatoriedade, ela está numa norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que obriga que o rótulo do produto químico, a ficha de informação de segurança, obedeça essa sigla aqui, que chama GHS. GHS é uma sigla em inglês que significa que, no Brasil, também é obrigatório que os rótulos dos produtos químicos, as fichas de informação, obedeçam uma proposta harmonizada globalmente. Então, qual a vantagem disso? Como ele é harmonizado globalmente, os símbolos de perigo, de risco, devem ser o mesmo no mundo inteiro. Então, quando alguém importa um produto, ele tem que ser inteligível para quem compra, porque o símbolo que é usado no país da compra é o mesmo que o país exporta. As frases de segurança que tem que colocar no rótulo têm uma sigla. Cada país traduz a sigla, obviamente, na sua língua, mas a sigla também é harmonizada. Então, isso facilita, né, o comércio internacional, mas, mesmo assim, a gente ainda tem muita dificuldade, porque esse sistema ele não é adequado para as características dos nanomateriais. Ele só não é obrigado você indicar que esse material nanoestruturado, por exemplo. Isso muda muito. Porque quem vai fazer a ficha faz em cima do produto químico, não necessariamente na forma com que ele é aplicada no meio ambiente, principalmente se ele está na escala nano. Próximo. Existe já foi feito um concurso, né, internacional para propor símbolos para os produtos na escala nano. Isso daqui é só uma curiosidade, né, para mostrar para vocês que já existe alguma tentativa de rotular produtos na escala nano. Próximo. Bom, então, essa já é uma primeira dúvida, né? Qual a toxicidade desses materiais, né, devido à mudança de tamanho? Próximo. Isso daqui, a gente já, só para repetir, né, já foi falado bastante, tanto pela Patrícia quanto pela Fátima ontem, que não adianta só conhecer o produto químico, nem só dizer que ele está na nanoescala. Precisa saber a forma, precisa saber como é que se ele está aglomerado ou não, ou ele está... que você tem algum contaminante. Isso tudo mostra uma coisa muito curiosa, que é o seguinte:
Quando a gente vai estudar nanotoxicologia, procurando na literatura informações toxicológicas dos produtos químicos, às vezes a gente encontra dados contraditórios. Tem um estudo toxicológico de nanotubo de carbono feito na China ou no Japão, comparado com o estudo do nanotubo de carbono feito nos Estados Unidos, às vezes é completamente diferente. Eu fui num congresso uma vez que tinha uso de nanotubo de carbono para tratamento de câncer de pulmão. Por quê? Porque ele faz tanta modificação nesse nanotubo, e coloca dentro do nanotubo um outro medicamento que ele vai acabar sendo usado para tratamento de câncer. Então, se você não caracterizar o que você está falando, em termos de forma, conteúdo, contaminação, forma de produção, você acaba tendo produtos diferentes. Né? A gente acaba tendo produtos diferentes e, portanto, às vezes, uma das dificuldades que a gente tem hoje na nanotoxicologia é saber no que acredita. Né? Se não tiver todas essas informações, como é que foi sintetizado aquele produto, que contaminante que ele pode arrastar, a caracterização da forma, tudo isso, você, às vezes, tem resultados só pelo nome contraditórios, mesmo que seja o nome de uma partícula na escala nano. Próximo. Bom, então é isso. Né? Apesar de já existir alguns dados, eles ainda são poucos, e o que mais é perigoso são justamente as partículas insolúveis, principalmente, como disse o Luiz agora há pouco, as que têm característica de fibra. Né? Elas são mais perigosas ainda, principalmente quando elas têm cara de amianto. Próximo. Isso daqui eu já falei, todos nós já falamos, né, que os efeitos toxicológicos das partículas ultrafinas já indicam para a gente a toxicidade desses produtos. Próximo. Isso daí é o mesmo slide que a Fátima usou ontem, né? Que é isso que a gente quer dizer. Pelo princípio da precaução, quando a gente tem a suspeita de que alguma coisa é perigosa, a gente tem que tomar os cuidados necessários, né? Principalmente da forma que o Luiz acabou de dizer. Por que nós temos que ter preocupação com nanopartículas? Isso é um exemplo. Né? As nanopartículas provenientes de uma ação do ser humano, não proposital para produzir nanopartículas, como é o caso da formação da nanopartícula no escapamento do carro, que dão um aumento das doenças cardiorrespiratórias, já indicam que, possivelmente, outras nanopartículas também podem dar alguma coisa semelhante. Então, mesmo antes de ter a certeza científica disso, os cuidados têm que ser tomados. Tem um dado curioso aqui, que tem um estudo lá em São Paulo, que mostra que, toda vez que tem greve do metrô em São Paulo, aumenta o número de casos de doenças cardiorrespiratórias atendidos nos hospitais da cidade. Mas o que tem a ver uma coisa com outra? Quando tem metrô, mais carros saem na rua, a prefeitura coloca mais ônibus e você forma mais nanopartículas. E aí aumenta o número de casos atendidos no hospital. Próximo. Esse aqui é um outro exemplo também, né, feito em Londres, que mostra quanto maior a área superficial da particulado na cidade naquele dia, maior o número de mortes diárias. Próximo. Aqui é outro gráfico que mostra uma coisa muito, muito interessante. Quando você vai fazer um estudo toxicológico, geralmente você faz um gráfico desse tipo. Você vai aumentando a concentração da substância e vai vendo o efeito. Aqui são duas substâncias diferentes. Duas substâncias diferentes, não. É a mesma substância, óxido de titânio, só com duas granulometrias diferentes. O que acontece? Quando você coloca só a quantidade... Desculpa, vou primeiro esse daqui de cima. Aumenta a quantidade e aumenta o efeito. Aqui é de um tamanho, aqui é de outro. Então, a mesma quantidade de óxido de titânio desse tamanho e de outro provocam efeitos completamente diferentes. O que significa isso? Que não basta saber a quantidade do material presente no ambiente. Precisa saber a granulometria dele, precisa saber as características da substância. Essa é outra dificuldade de estabelecer os limites que o Luiz falou. Uma forma de você saber se o ambiente está aceitável ou não aceitável é estabelecer limite. Agora, como é que estabelece limites para a substância na escala nano, se massa é muito pouco? Não adianta saber a quantidade de miligramas do produto que tem por metro de cúbico de ar. Isso não é suficiente para se avaliar risco.
Tá certo? Você tem que saber muito mais informações, precisa saber o tamanho da partícula, as características da partícula, tudo isso muda o risco. Por isso que também essa é uma grande dificuldade na hora de estabelecer os limites para serem comparáveis. Próximo. Bom, então, aqui já mostrou as dificuldades da identificação do risco, né? Da identificação do potencial de risco, não do risco, do potencial de risco. Bom, e aí, como é que você caracteriza o risco se você não tem ideia do potencial do risco, né? Próximo. Próximo. Aí entra aquilo que o Luiz falou, que a gente vai fazer, em algumas situações, na maioria delas, nano ainda, uma avaliação qualitativa. Então, por exemplo, aqui é um exemplo de um sistema de... moagem, não estou lembrando do nome, de moagem que forma muita nanopartícula. Ele é um sistema aberto, né? Está tudo cheio de poeira. Você precisa ter ideia de valor quantitativo disso para saber que aqui está errado, que aqui tem risco. Tá certo? Então, esse é um exemplo de avaliação qualitativa. A gente percebe, sabe que forma nanopartícula nesse processo. Está tudo aberto. Poeira para tudo que é lado. Então, tem que fazer um sistema de exaustão. É uma coisa daquelas... mesmo que o risco da partícula em si não seja dos maiores, mas a situação está muito grave, né? Então, exige uma intervenção. Outra forma de você ter nanopartícula, por exemplo, é manuseio de pós, né? Aqui é um trabalhador colocando um material nanoestruturado numa mistura, né? Olha a poeirama que tem aqui do lado. Essa mascrinha aqui, que a gente chama máscara tipo milita, que parece filtro de café, certamente não está servindo para nada, né? E, para vocês terem uma ideia de como as nanopartículas são leves, isso daqui o trabalhador está transferindo nanotubo de carbono de um frasco para outro. Olha como é que elas se dispersam no ambiente. Elas são muito leves. Elas se dispersam muito facilmente. Essa transferência, se a gente está enxergando, é porque é um aglomerado. As nanopartículas livres, que provavelmente estão aqui em volta, estão em muito mais dispersão, né? Então, a gente está enxergando aglomerado, e o aglomerado delas já é muito leve. Isso daqui também é uma outra forma de exposição dos trabalhadores. Próximo. Outra coisa é trabalhar em meio líquido sem proteção adequada. As nanopartículas podem passar pela pele. Próximo. Outros materiais, outra forma de formar nanopartícula, não na produção, né, da nanotecnologia, mas na produção de nanopartícula. Isso daqui é um sistema de tratamento de esgoto, de resíduo industrial. Forma nanopartícula para caramba aqui, com essa agitação grande. Até a atividade de laboratório, né, de você misturar produtos químicos. Aqui tem uma barrinha magnética, né, vai virando, forma-se nanopartícula. Numa agitação dessa, forma-se nanopartícula. Então, tem várias atividades nossas do dia a dia que também dão origem a nanopartícula. Próximo. Essa aqui é uma outra atividade bastante perigosa. Às vezes, você até faz o processo produtivo enclausurado, fechado, com todo cuidado, mas sempre precisa fazer manutenção. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que fazer manutenção de equipamento. E aí, tem que tomar cuidado com isso também, né? Não é só na hora da produção que você tem exposição. Na hora da manutenção, muitas vezes, você tem mais exposição até do que na hora da produção. Próximo. Mesma coisa no sistema de coleta, né? Você, quando vai fazer a limpeza do material de coleta, também pode ter exposição. Trabalhar com máquinas, jateamento, perfuração, onde a quebra de material tem formação de nanopartículas. Próximo. E todas as atividades aqui podem ter exposição, desde o laboratório até a exposição em escala piloto, na fabricação, no transporte, nas misturas, na comercialização, nos usuários, até a reciclagem, até o produto final. Então, é importante a gente ver o ciclo todo de vida. Tá? Próximo. Aqui é um outro exemplo, que, como o Luiz falou, esse material fica com vocês, depois vocês veem mais detalhes. Isso aqui é mais um detalhamento desse slide anterior. Próximo. Isso é reforçando a ideia, né, de que todo ciclo de vida é importante. Próximo. Aqui tem um desenhinho também que mostra a importância do ciclo de vida.
Então, você tem desde o laboratório, na fábrica, você pode contaminar os trabalhadores, no transporte, aí no armazenamento, na formação dos produtos, no descarte. Eles podem afetar tanto o trabalhador quanto o meio ambiente, né? Isso daqui pode ser... Olha o que pode acontecer. Ele pode cair no solo, ser biotransformado, entra na cadeia alimentícia, vai para o alimento e acaba contaminando todo tipo de vida, até porque entra na cadeia alimentícia, fora prejudicar os próprios peixes, né? No caso aí. Então, a contaminação pode ser por água, por ar, pela alimentação, e a liberação pode acontecer, então, durante todo o ciclo de vida. Próximo. Então, a gente fez as dificuldades de identificar o potencial de risco, caracterizar esse potencial de risco, avaliar a exposição. Próximo. Aí, de novo, né? Como é que é a exposição em tempo real? Como é que é possível avaliar essa exposição? Obrigado. Próximo, Luiz. Os nanopartículas, como já foi falado para vocês, né? Elas são muito reativas. O que significa isso? Que quando ela é gerada no ambiente, facilmente ela pode encontrar uma partícula vizinha e se junta. A reatividade dela permite, inclusive, que ela se aglomere, isso que se chama aglomerado. Ou, então, se forma uma outra característica. Então, como é que a gente conhece isso? Como é que se aglomera? Se a gente for fazer medida no ambiente de trabalho, vamos supor que nós tivéssemos um padrão, né? O padrão fosse assim, 3 partes por milhão de nanopartícula com 2 nanômetros por metro cúbico. Vamos supor que esse fosse o padrão. A hora que você vai medir, pelo processo de aglomeração, aquilo que você está medindo não necessariamente é aquilo que o trabalhador respirou, porque ele pode ter se aglomerado. Então, a quantidade de material naquela escala que você tem o limite não é aquilo que você mediu. Tá certo? Então, outra dificuldade de identificar o risco. Será que aquilo que você está medindo, naquele momento que você chegou lá com o equipamento, é aquilo que realmente o trabalhador respirou? E aí, né? Esse material respirado, como é que ele age no seu organismo? Será que ele se desaglomera? Será que se a pessoa estiver com gripe, ela vai ter uma ação diferente da pessoa estar sadia? Enfim, por isso que o Luiz sempre ressaltou várias vezes, o limite é um parâmetro, não é necessariamente um número exato que você pode falar assim, abaixo dessa concentração do ambiente, todo mundo está saudável e acima o pessoal pode ficar doente. Não é isso. Os limites é apenas um parâmetro mais de vigilância do ambiente até do que você considerar um ambiente salubre ou não. Tá? Próximo. Então, as nanopartículas podem se aglomerar ou, então, até aglutinar, que é um conceito um pouco diferente. Próximo. O que a gente chama de aglomerado é um grupo de partículas mantidas juntas por forças mais ou menos fracas. Portanto, a desaglomeração dentro do organismo é razoavelmente fácil, porque ela se desaglomera facilmente, ou então elas podem se agregar. Então, quando elas se agregam, formam partículas heterogêneas, nas quais vários componentes são mantidos juntos, mas por forças mais fortes do que essa. Então, o material agregado é mais difícil, teoricamente, pelo menos, né, de se dispersar no organismo, se separar no organismo, do que o material aglomerado. Próximo. Essa tabela, eu sou química, eu não sou engenheira, mas também gosto de tabela, ela mostra uma coisa interessante. O que é interessante? Nesta coluna aqui estão exemplos de vários tamanhos de partícula, que é meio nanômetro, 1 nanômetro, até 20 nanômetros. E aqui é a quantidade da partícula no ar. Então, aqui nós vamos dizer que nós temos 1 grama de partículas com meio nanômetro de distância por metro cúbico, de diâmetro por metro cúbico. E por diante. Vamos pegar esse exemplo aqui. As partículas de 1 nanômetro e uma concentração bem alta no ar. 1 grama por metro cúbico é muita coisa. Ela só vive no ar, só vai estar presente no ar, nesse tamanho, 2,2 microsegundos. Quer dizer, tem tanta partícula no ar
que rapidamente ela se aglomera e você já não ter mais no ar partícula de tamanho 1 nanômetro. Em compensação, se você tiver pouquinha partícula, 1 nanograma por metro cúbico, ela pode durar até 36 minutos no ar. Aqui também, olha, é uma partícula maior, concentração alta, 2 milissegundos, concentração baixa, até 44 dias. Então, é isso que eu quis dizer. Quando você vai tentar avaliar o risco do trabalhador, medindo, não necessariamente aquilo que você está medindo representa exatamente o risco. Por conta disso, se a partícula é muito pequenininha, ela já gruda com o vizinho, principalmente quando tem muito, e aquilo que você vai medir não é exatamente aquilo que o trabalhador respirou. Próximo. Como avaliar a exposição, então? Tem outra coisa. Nós vimos vários exemplos de formação de nanopartícula por ação não intencional, né? Você faz uma limpeza, você gera nanopartícula, faz uma agitação, gera nanopartícula. Então, como é que você vai distinguir aquilo que é gerado por uma atividade que não é exatamente aquilo que você está interessado, que é a produção de alguma coisa, da quantidade depois de produzir, né? Então, tem uma diferença, você tem que saber fazer uma discriminação entre as partículas que já existem no ambiente com aquelas que são geradas no ambiente de trabalho. O NIOSH, né, que é a agência americana que estuda a saúde e segurança, ela coloca como muito importante fazer também a medida antes de começar o processo produtivo, para você ver o fundo de escala de partículas gerada pelas atividades no ambiente que não necessariamente são aquelas da produção. Próximo. Esse desenho foi feito por uma colega nossa da Fundacentro, a Grícia, que fez um estágio lá no laboratório na Alemanha. Olha o que ela mediu. Ela tinha um aparelhinho que media a quantidade de nanopartículas no ar. E ela foi andando no laboratório, né? Então, vocês veem aqui, ó. Isso daqui é um pico que ela detectou perto de uma capela. Esse daqui que é mais interessante, ó. Olha a quantidade de nanopartículas no ambiente de fumante. Esse daqui são nanopartículas produzidas por uma chapa de aquecimento. Esse daqui são nanopartículas produzidas por um motor elétrico. Esse daqui é nanopartículas produzidas no equipamento do laboratório, que é o espectrômetro de absorção atômica. Então, o que significa isso? Várias atividades nossas, do dia a dia, comuns, geram nanopartículas. Então, a gente já está exposto, no nosso dia a dia, para as atividades comuns, a nanopartículas geradas por essas atividades. Quando você entra num ambiente que é propositadamente feito nanopartícula e entra nanotecnologia, você tem que distinguir aquilo que já existia por conta dessas atividades comuns daquela que é gerada no ambiente, na produção. Então, essa é uma outra dificuldade de caracterização do risco. Próximo. Esse gráfico aqui é uma outra forma de abordagem daquilo do control banding que o Luiz colocou. Em vez de colocar na forma de quadradinho, né, é colocado na forma de uma flecha, indicando aumento de risco, indicando o quê? Que o risco aumenta à medida que você aumenta a quantidade de material, o risco aumenta à medida que o material fica cada vez mais fino, o risco aumenta aumentando a jornada, e o risco aumenta conforme o dano mais severo ou menos severo. Então, isso daqui dá uma ideia, né, de como que a gente pode, inclusive, fazer medidas de controle. Até aqui você pode fazer uma exaustão local, mas aqui você precisa trabalhar com sistemas enclausurados, porque o risco é maior. Próximo. Então, reforçando aquilo que o Luiz também, já falei até agora, o Luiz também, os limites de exposição de trabalhadores, geralmente, são feitas relacionando a massa, a quantidade de gramas, miligramas ou microgramas do produto no ambiente com o volume do ar em que ele está disperso. Novamente, reforçando, para nanopartículas isso não funciona. Não é só a massa que pode ser colocada como parâmetro para avaliar o risco. Tá? Precisa ver todas essas outras coisas que a gente viu.
Veja um exemplo aqui. A toxicidade dos pontos quânticos de seleneto de cádmio. O ponto quântico é o ponto que é o tipo de nanopartícula que é responsável pela produção dos LEDs, né? Depende da toxicidade intrínseca do metal, que é o metal, no caso, mais importante é o cádmio, mas também da produção catalítica de estresse oxidativo da partícula. Se a partícula, por exemplo, esse aqui é outro exemplo, teleneto de cádmio, se ele tem 2,2 nanômetros, ele é muito mais tóxico do que se tiver 5,2. É o mesmo produto, um pouquinho de mudança de tamanho aumenta a toxicidade. Próximo. E aqui é um exemplo de uma empresa que resolveu fazer a ficha de informação de segurança, colocando o limite de tolerância para a partícula, para os nanotubos de carbono, igual ao do grafite. Os dois são carbono, né? Então, por que não pode pegar o limite de um para pôr em outro? Só que isso não pode. Como a Patrícia mostrou ontem, o grafite é uma forma de distribuição de átomos de carbono muito diferente do nanotubo. Então, essa é um uso completamente equivocado, né, de você pegar, só porque tudo é carbono, pegar um limite definido para um tipo de aglomerado de átomo de carbono e colocar para outro tipo de átomo de carbono. Próximo. Aqui tem um exemplo disso, né, uma lesão granulomatose resultante da exposição a mais ou menos 20 dias de inalação dentro do limite de tolerância do grafite para nanotubo de carbono. Quer dizer, aqui está dentro da lei, se você pensar só em carbono. A concentração ambiental está bem abaixo do limite de tolerância. Só que, como é nanotubo, não é grafite, você tem uma lesão pulmonar. Próximo. Aqui uma outra dúvida que se tem, né? Não se tem certeza que, se de repente você vai diminuindo o tamanho da partícula e, numa determinada concentração, você tem um salto de toxicidade, ou a toxicidade vai tendo assim uma curva desse jeito aqui, à medida que muda o tamanho. Próximo. Caracterização do risco, então. Próximo. O risco, né, como o Luiz já falou bastante, ele depende da gravidade do dano e da probabilidade de ocorrência. E a gravidade, pronto, já começa a ter problema para nanopartículas. É muito pouco conhecida a gravidade. A gente pode até fazer uma estimativa, baseado no control banding, né? Se for parecido com amianto, se não for, se for solúvel, a gente pode fazer uma estimativa da gravidade, mas sempre uma estimativa, já que muito pouca coisa ainda é conhecida. Próximo. Novamente, esse gráfico, próximo. Então, os mecanismos de controle, outra pergunta, são suficientes para a higiene ocupacional? Existe proteção respiratória suficiente e eficiente? Próximo. Dentro da exposição ocupacional, o que a gente sempre pede é substituir o produto. Normalmente, poucas vezes a gente consegue substituir, já que a intenção é produzir aquilo, né? Então, tem todo o mecanismo de controle para evitar que haja exposição. Próximo. E aí, quais são as técnicas para a gente diminuir o risco? Próximo. Normalmente, então, substitui o processo, enclausura, se for o caso, retira os trabalhadores da exposição, né? Isola os trabalhadores do risco. Próximo. Usa exaustão local. O que é recomendado o sistema deve ser testado diariamente. Isso é uma outra coisa que a gente vê muito. A indústria faz um sistema de exaustão e nunca mais vai fazer manutenção na vida, né? Também não adianta. O sistema de exaustão é um equipamento, como qualquer outro, pode quebrar, pode diminuir a eficiência. Então, é sempre recomendado você fazer um teste, se possível, diário, da capacidade de exaustão daquele equipamento. Tem até os monitores de linha que ficam instalados no sistema de exaustão e ele alerta quando há alguma mudança. Outra coisa, não adianta você tirar o produto de um lugar que você está trabalhando e jogar para o vizinho. Então, é muito comum também isso. A gente pega o sistema de exaustão e joga para o vizinho. Até me lembrei do caso na própria Fundacentro, lá em São Paulo. O prédio lá tem uns 7 andares, do lado tinha uma oficina mecânica. A gente passava na rua da oficina mecânica, tinha uma névoa de pintura, o ambiente todo da oficina, né? Como nós não somos agentes de fiscalização, nós chamamos os nossos companheiros do Ministério do Trabalho para ir lá
falar para a empresa, escuta, olha o que vocês estão fazendo com os trabalhadores, estão expondo essa névoa enorme aqui no ambiente. Tudo bem, então a empresa fez o sistema de exaustão. Fez uma cabine de pintura, fez o sistema de exaustão, a gente passava na rua, limpo. Aí, o que aconteceu? O trabalhador da Fundacentro começou a ter dor de cabeça, passar mal, porque o exaustão jogava todo os névoas da tinta para dentro da janela da Fundacentro. Então, não adianta nada, certo? Quer dizer, por isso que, como partículas muito pequenas, no caso das partículas nano, o que o NIOSH recomenda é esse tipo EPA, é um filtro que é um zigue-zague, assim, ele é formado com várias camadas e tem uma alta eficiência de retenção de partícula. Esse é o tipo de filtro recomendado, não serve qualquer filtro também. Nós estamos falando de nanopartícula, então você tem um filtro que realmente consiga reter a nanopartícula. Próximo. Aqui um exemplo de como se trabalhar com segurança. Isso daqui é tudo de acrílico, então não dá para enxergar porque é transparente mesmo. Aqui é uma caixa, né, retangular, transparente. Aqui do lado tem um equipamento que abre do lado de fora e do lado de dentro. Então, do lado de fora, você coloca aqui dentro aquilo que você quer manusear, aí você põe as mãos por dentro de umas luvas e abre aqui e pega o material dentro da caixa enclausurada. Isso que é um sistema de enclausuramento. As pessoas não têm contato nenhum com o produto. Ele é manipulado através de uma luva, ele só é aberto o frasco por dentro, já dentro do sistema de exaustão, e o sistema de exaustão tem um filtro EPA lá na saída. Então, essa aqui é uma forma extremamente indicada, principalmente para trabalho de laboratório, para você não ter exposição dos trabalhadores. Próximo. Além disso, né, você tem que ter uma planta de local apropriada, tem que cuidar da limpeza, tem que cuidar de todo o ciclo de vida do produto, né, armazenagem, descarte, rotulagem, tem que ter sinais de segurança, práticas adequadas de trabalho, equipamentos mínimos para evitar agravamento de danos, tipo sistema lava-olho e chuveiro de emergência. É uma dica importantíssima essa. Qualquer acidente com produto químico, o primeiro socorro é água. Se for chamar um médico, até o médico chegar, você já está corroído, ou já se intoxicou, né? Principalmente quando cai na pele. A primeira coisa a fazer, quando cai produto químico na pele, é água e bastante água para ter um sistema de arraste mesmo. Por isso que é importante ter um sistema lava-olho, se cair nos olhos, e chuveiro de emergência, no caso de acontecer algum acidente. E vigilância médica, né, de acordo com aquilo que a Fátima já colocou ontem. Próximo. Então, esses aqui são os esquemas básicos de vigilância médica. Hoje, a legislação manda que as empresas tenham um programa de controle médico de saúde ocupacional, que está na norma regulamentadora número 7 do Ministério do Trabalho. A Fátima falou bastante ontem que ainda não tem algumas indicações específicas para nanomaterial, quando a exposição é nanomaterial, né, possivelmente vai surgir o indicador de sistema inflamatório, mas ainda está em estudo. Então, em todo caso, todo trabalhador tem que ser acompanhado, e pelo menos os parâmetros mínimos de uma análise, de uma avaliação médica, tem que ser feito, né? Próximo. E, como último solução, a gente sempre fala que o equipamento de proteção individual é sempre a última solução, porque o equipamento de proteção individual geralmente é chato de usar, cansativo, suja, o trabalhador se sente mais protegido, porque ele está usando equipamento, às vezes até máscara, né? Ele acha que com máscara ele pode fazer tudo e não pode, porque a máscara, se ela não for muito bem vedada, principalmente para nanopartícula, ela passa por qualquer vazamento. Quem tem uma cicatriz no rosto ou usa barba, máscara não funciona, principalmente para nanopartícula, porque não há uma vedação perfeita. Então, isso daqui sempre é a última solução. Próximo. Existem recomendações de algum filtro, que quem entende da área sabe o que é isso. O filtro P3 é o filtro que está no mercado para retenção de partículas o mais eficiente, mas tem sempre, então, o problema de vedação e do descarte também. Como é uma nanopartícula, não necessariamente ela fica retida no filtro. Quando você tira, ela pode ser ressuspensa e o trabalhador está respirando sem estar usando a máscara. Próximo.
Esse daqui são aspectos do gerenciamento, que eu não vou repetir, porque o Luiz já falou bastante. Próximo. Fogo e explosão, também já foi falado antes, esse é também um risco no ambiente de trabalho, deve-se evitar a formação de nanopartículas no ar, porque pode provocar fogo e explosão. Próximo, e fazer as consequências daquilo que a Patrícia já falou ontem. Próximo. Mas eu queria também recordar isso, né, agora, no fim, inclusive, do evento, algumas coisas que já foram faladas até no evento, que são as questões éticas, né, na nanotecnologia, que envolve os trabalhadores também. Quem terá acesso aos possíveis benefícios das nanotecnologias? Haverá controle social sobre essas tecnologias? Quantos produtos existem no mercado com pouco estudo de impacto na saúde e segurança? A distribuição de benefícios e riscos será igualitária? Próximo. A sociedade civil está capacitada para participar do desenvolvimento e aplicação das novas tecnologias? As informações estão disponíveis? Como fica a privacidade das pessoas? Próximo. Veja um exemplo de como que a nossa privacidade está cada vez mais vulnerável com as novas tecnologias. Isso daqui é um mosquito, né? Um pernilongo. Esse pernilongo é um drone. Ele é formado por nanotecnologia. Ele tem a capacidade de fazer um furo na pele de qualquer pessoa e tirar uma amostra de sangue. E essa amostra de sangue, por exemplo, é levada para fazer um teste de DNA. Então, se você quiser... Aliás, tem algumas armas hoje que estão sendo desenvolvidas que a bala procura o DNA da pessoa. Então, se você quer matar uma pessoa, você faz um pernilongo desse, pega o DNA dela e informa a bala do revólver que ela tem que achar aquele DNA e a bala vai direto para a pessoa dona daquele DNA. Isso daqui está sendo feito nos Estados Unidos, mas a França, Holanda e Israel também estão desenvolvendo dispositivos semelhantes. Próximo. Então, isso daqui nós também estamos preocupados no mundo do trabalho, porque cada vez mais é fácil, com uma gota de sangue, você fazer um screening genético. Então, se você quiser, por exemplo, contratar um trabalhador para trabalhar exposto a solvente cancerígeno, você faz um teste de DNA e vê se ele é uma pessoa suscetível ou não de ter câncer. Então, é uma forma de, logo no exame admissional, você selecionar o trabalhador. Você não melhora o ambiente de trabalho, você só contrata trabalhador resistente. Então, há necessidade de fazer um balanço entre a prevenção dos riscos e evitar a discriminação, principalmente por bases genéticas, que é possível de acontecer a muito curto prazo. Próximo. A vigilância também, como a gente já tinha comentado agora há pouco, né, é uma outra coisa séria do ponto de vista da questão ética, né? Hoje em dia, você não tem mais possibilidade de privatização. Próximo. A gente não tem, né? Outra questão ética que me chamou muita atenção, a primeira vez que eu li, foi quando você coloca na pesquisa da internet, colocar minerais do sangue ou minerais da guerra. Matérias-primas na cadeia de suprimento das indústrias de alta tecnologia, como os computadores, celulares e outros equipamentos eletrônicos, podem ser provenientes de várias partes da província de Congo, onde grupos armados e o próprio exército congolês controlam o comércio de cassiterita, que é o minério de estanho, ouro, colubita, tantalita, wolframita e outros minerais. O que são esses minerais? São aqueles que servem para a fabricação de celular, né? Então, ao comprar os chamados minerais de sangue necessários para a sua confecção, as fábricas de aparelhos celulares estão indiretamente financiando a guerra civil da República Democrática do Congo, que, segundo organizações de direitos humanos, tem sido o conflito mais sangrento desde a Segunda Guerra Mundial. Então, a indústria mineradora ilegal é controlada por grupos armados. Então, a gente também tem que pensar nisso, né? O celular que a gente usa pode custar esse tipo de trabalho escravo, mortes e guerra no país que deu origem ao metal, né, onde foi extraído o metal com o qual é fabricado o nanochip. Próximo. Outro aspecto também que a gente tem que levar em consideração no impacto do mundo do trabalho é o fato de, cada vez mais, os objetos terem várias funções, né? Hoje, um celular, ele é até telefone, ele é máquina fotográfica, agenda, internet, né?
Antes nós tínhamos uma fábrica de máquina fotográfica, uma fábrica de agenda, uma fábrica de telefone, agora tem tudo numa fábrica só. Então, isso é um impacto muito significativo no mundo do trabalho. Próximo. Aqui tem alguns exemplos, né? O celular que também passa cartão, canetinha com lâmpada, televisão que também é internet, celular. Essa caneta aqui, olha, é uma super caneta. Ela tem 10 funções diferentes. Esferográfica, caneta tinteiro, lapiseira, câmera digital, microfone, laser point, corretivo, conexão USB, receptor de internet, tudo nessa caneta. Próximo. Isso vai fazer com que algumas profissões sejam extintas. Isso daqui é um exemplo que a Patrícia falou ontem, né? De uma roda de carro que não é mais um pneu, não tem mais câmera, e, portanto, coitados dos borracheiros. Esse daqui é cada vez uso na indústria de nanorobôs para fazer solda. Então, cada vez mais os soldadores, principalmente na grande indústria, não vai ter mais função. Próximo. Estão sendo colocados em em alguns supermercados já existe isso. Tudo que existe no supermercado tem uma etiqueta que emite radiofrequência, uma etiqueta nano. Então, o que você vai fazer? Em vez de você passar no caixa, né, em vez da gente passar no caixa na hora de sair do supermercado, a gente passa num tubo assim, e esse aqui tem um detetor que faz a somatória de tudo que você comprou, passa o cartão de crédito, e aquela função do caixa já era, né? Aqui também são embalagens biodegradáveis que mudam de cor quando o alimento se degenera e, portanto, o conferencista do supermercado também perde a função. Próximo. Olha, isso daqui é uma pesquisadora de robótica da Universidade de Ben-Gurion. Estão desenvolvendo robôs inteligentes para detectar e colher frutos e legumes mais maduros. Então, o coletor, né, o trabalhador rural, vai ser substituído também por uma máquina para colher fruta. Próximo. E outras funções, né? Isso daqui é uma coisa que, para mim, é muito intrigante. E depois eu fiquei pensando de uma intervenção que eu dei ontem, quando a gente ouviu falar da beleza das novas tecnologias, que todo mundo aqui estava gostando de ver aquela palestra que foi mandada pelo YouTube, né? Maravilha. Só que a mesma tecnologia que permite a internet permite que pessoas, dentro de uma sala de ar-condicionado, mexendo em equipamentos que parecem um videogame, estejam manipulando um drone do outro lado do mundo, matando gente. É a mesmíssima tecnologia. Então, quando a gente fala em precaução, e fala em intervir nos destinos da ciência, é querer essa possibilidade da internet, mas não isso. Como é que uma pessoa pode aceitar uma função, e nos Estados Unidos a maior parte da manipulação de drone é terceirizada, uma pessoa manipulando um drone, jogando uma bomba, por exemplo, como aconteceu uma semana passada, 15 dias atrás, dentro de um hospital lá no Oriente Médio. É isso que está permitindo também as novas tecnologias. Próximo. Profissões do futuro, né? Já que algumas vão acabar e outras vão começar. Esse daqui é uma lista que a gente pegou esparramado por aí, né? Policial do clima, ele salvaguarda internacionalmente a quantidade de emissões de carvão lançado na atmosfera. Fabricante de partes do corpo, né? Hoje, com o avanço da impressora 3 dimensões, é possível já fabricar pedaço de osso, pedaço de veia, daqui a pouco vai poder produzir qualquer coisa, né? Então, imagina, isso aqui é uma profissão do futuro. Nanomédicos, que são uma medicina mais personalizada, os remédios do estado local certo. Fármaco-granjeiros, o que significa isso? Produção de plantas que também têm propriedades terapêuticas. Os geriatras, né, à medida que nós conseguimos viver mais tempo, consequentemente, os médicos geriatras vão ter muito mais trabalho. Cirurgiões para aumento de memória. Próximo. Especialista de ética científica. Especialista em reversão de mudanças climáticas. Destruidor de dados pessoais.
Esse aqui é uma coisa bem interessante, né? Para quem leu aquele livro A Era das Máquinas Espirituais, do Kurzweil, ele fala o seguinte, que em 2100, o que existir de humanidade nos seres viventes sairão na rua para reivindicar o direito de morrer e acabar com as suas cópias. Organização de vidas eletrônicas, né? Então, tudo isso são expectativas de profissões do futuro. Próximo. Guia turístico do espaço, piloto de naves espaciais, fazendeiro vertical, perito forense digital, engenheiro de simulação, bioinformacionistas. Próximo. Enfim, né? A gente repetindo também, o desenvolvimento das tecnologias investe questões éticas, legais, sociais importantes do direito à privacidade, o princípio da informação consentida. E vai ter vários impactos no trabalho, no emprego, nas questões sociais e ambientais, e reforçando, né, o que já falou várias vezes aqui, a necessidade de levar em conta o princípio da precaução. Próximo. Aqui eu acho que tem o princípio da precaução, já pode pular, porque já foi falado bastante. Esse princípio da precaução, de alguma forma, ele está sendo aplicado na União Europeia. Na União Europeia, nenhum produto químico pode ser comercializado com mais de 1 tonelada ano, parece que essa é a quantidade, sem que tenha um registro. E a informação é assim, não tem dados, não tem mercado. Então, se o produto químico não é registrado, ele não pode ser comercializado na União Europeia. Só que eles ainda estão discutindo como que isso vai valer para nanomateriais. Próximo. Então, as tecnologias estão trazendo novos desafios para a compreensão e gestão dos riscos potenciais da saúde e segurança. É necessário uma abordagem com ideias mais abrangentes por parte de profissionais da saúde, da segurança, do meio ambiente, tomador de decisão, pesquisadores, empregadores, empregados. Então, para evitar que os mesmos erros que foram cometidos no passado sejam cometidos novamente. Próximo. Então, as discussões devem envolver toda a sociedade, principalmente com a participação dos trabalhadores, no caso da saúde e segurança. Próximo. Como eu tinha dito para vocês, na Fundacentro, a gente tem feito histórias em quadrinho para poder ajudar na capacitação dos trabalhadores, para que eles consigam apreender o conhecimento de nano e poder identificar nos seus ambientes de trabalho, onde já existe. Aqui está o link de todas as histórias em quadrinho da Fundacentro que estão disponíveis para cópia na internet. E a gente não trouxe aqui porque acabou o nosso estoque de papel e a nossa gráfica está interditada, então não temos para distribuição. Mas como vocês vão estar recebendo essas transparências, né, vocês vão depois poder fazer tudo isso. Tudo está sendo feito em português, inglês e espanhol, até porque a Fundacentro, como órgão colaborador da Organização Mundial da Saúde, tem como meta, dentro dessa função de colaborador da saúde, traduzir para o inglês e espanhol, para poder ser distribuído, pelo menos, para outros países da América Latina. Próximo. E aqui tem uma série de sites, onde tem informações adicionais, né, da Fundacentro, do IEP, da Nanotecnologia do Avesso, o site da Fiocruz, e o blog aí da turma do Unicinos. Próximo. Esse aqui é meu e-mail, e aqui são os sites da Fundacentro, onde vocês podem pegar informação aí de nanotecnologia, das coisas que a gente já fez na Fundacentro. É isso. Tá? Obrigada. Eu acho que a gente tem uns 5 minutinhos, alguma coisa, se alguém tiver alguma dúvida, né, Luiz? Se quiser subir aqui. Alguma pergunta adicional, embora seja tarde para caramba já, né? 6h30. Se não, vocês têm o nosso e-mail, vocês podem entrar em contato com qualquer um de nós 4, para alguma pergunta específica, para alguma informação adicional que vocês queiram. Sem perguntas? Todo mundo cansado, querendo ir embora, urgente. Bom, então, obrigado. Obrigado pela paciência de esperar até agora. E a gente se vê amanhã de novo, então. Tchau.